Em outras épocas, ele já foi sinônimo de riqueza e até símbolo de castidade, antes de se tornar uma das peças mais controversas da história da moda. A imagem que temos sobre o corset foi construída em grande parte pelo cinema e pela literatura, que ligaram o corset definitivamente ao imaginário sobre a era vitoriana. Mas será que essa imagem tem alguma coisa a ver com a realidade? Meu nome é Pauline Kisner, sou historiadora e pesquisadora de história social da moda. E nesse segundo vídeo sobre a história dos corsets, vamos ver como essa peça evoluiu ao longo do século XIX. O corset é uma peça que mudou muito desde quando surgiu no século XVI. Olhando bem as mudanças das silhuetas femininas através dos séculos, a gente consegue perceber como o corset foi se adaptando a essas mudanças. No final do século XVIII, a Revolução Francesa influencia diretamente uma mudança muito drástica nas silhuetas. E sem aqueles vestidos enormes da nobreza, o corset também precisava se adaptar aos novos tempos. Esse corset que vocês veem na tela é o modelo de transição entre a silhueta do século XVIII e a do século XIX. Além de ser mais curto e ter menos barbatanas, vemos aqui o surgimento desses bojos, que deixavam os seios bem arredondados e volumosos, diferente dos corsets anteriores. Entre 1800 e 1810, os vestidos femininos ficaram ainda mais sequinhos, super decotados e com uma cintura bem alta, a chamada cintura império. Aquele tipo de corset mega estruturado do século XVIII já não era necessário, e claro, ele se transformou mais uma vez. O corset da regência é super leve, e o foco dele estava em erguer os seios e deixar a barriguinha lisa para ficar bonito nos vestidos. Ele tem bem menos barbatanas e muitas vezes nem chegava a usar barbatanas. No lugar delas, usava-se o cording, uma técnica em que cordões eram costurados como um recheio de sanduíche entre duas camadas de tecido. Mas nem todas as mulheres usavam corsets. Uma das invenções dessa época é o brassiere, um tipo de corset curto que sustentava os seios sem comprimir o tronco. Ele é quase o avô do sutiã moderno. Enquanto as mulheres se libertavam dos vestidos restritivos das décadas anteriores, na regência foi a vez de os homens experimentarem uma silhueta bem diferente. Quem quisesse seguir o exemplo dos dandies, homens muito bem vestidos que frequentavam apenas a alta sociedade e ditavam a moda e o estilo da época, precisava se adaptar a uma silhueta cada vez mais exigente. Ombros largos, tronco estreito e levemente acinturado, pernas bem torneadas e colarinhos altos, o que era inclusive o material perfeito para as sátiras da época. Para se adaptar a essa silhueta, os homens começaram a usar corsets para segurar o volume abdominal e moldar o torso, além de enchimentos nos quadris e até nas panturrilhas. Não era a primeira vez que os homens usavam corset, é verdade. No século XVIII, há relatos de oficiais de cavalaria usando um tipo de esteiz para dar suporte à coluna durante as longas horas em cima do cavalo. Mas foi no período da regência que esse uso se tornou uma questão de estilo e não mais uma simples necessidade. Um dos usuários mais entusiasmados de corset masculino era o próprio príncipe regente da Inglaterra. Com um gosto especial pelos prazeres da mesa, ele já vestia seu corset ao levantar. Entre 1820 e 1840, quando as cinturas dos vestidos começam a descer de volta para a linha natural, o corset também se modifica e passa a comprimir um pouco mais o tronco. Uma novidade dessa época é o surgimento dos ilhoses de metal. Patenteados em 1828, eles permitiram que os corsets pudessem ser ajustados com um pouco mais de tensão, já que aumentavam a resistência do tecido. Aliás, falando em tensão, uma das coisas mais legais dos corsets desse período é o fan lacing, essa técnica de amarração que você puxa os cordões na frente e ele ajusta nas costas. Durante a era das crinolinas, os corsets ganharam uma nova e maravilhosa adição, o busque metálico. Esse fecho em duas partes tornava muito mais fácil e rápido vestir o corset, sozinho inclusive. Com uma ênfase cada vez maior na cintura, o corset típico dessa época sustentava os seios sem comprimir, deixando o busto bem arredondado. Ele também não era muito longo e nem comprimia os quadris.
Pela combinação do uso prolongado do corset, sem exercícios físicos e uma gravidez atrás da outra, muitas mulheres podiam desenvolver uma barriguinha flácida no baixo ventre. Durante a era das crinolinas, isso não era exatamente um problema, porque as saias escondiam a barriguinha, mas isso mudaria em breve. Com as saias de anquinha dos anos 1870 e 1880, o volume ficava todo para trás. Para conter a barriguinha e dar o formato desejado ao corpo, os corsês precisaram ficar um pouco mais longos e também um pouco mais compressivos, além de ganhar um novo tipo de busque. O spoon busque era levemente curvado para dentro no final, o que ajudava a colocar a barriguinha no lugar. Esse tipo de busque existe até hoje. Eu tenho um corset com ele e é maravilhoso. Se no século XVIII o corset era fabricado por alfaiates que faziam roupas masculinas em geral, no século XIX surgem as primeiras marcas especializadas em corsets. Uma das mais famosas era a Worcester Company, que chegou a ter um corset premiado internacionalmente, o corset Bon Ton, de 1876. Essa joia que é o sonho de quase todas as fãs de corsets históricos. Aliás, você sabia que a Warner Bros., sim, a Warner dos filmes e séries, já fabricou corsets? Essas empresas investiam em anúncios fofos e coloridos que eram publicados em revistas femininas do mundo inteiro. Mas isso tinha um problema também. A partir dos anos 1870, os corsets começaram a ser produzidos em escala industrial, seguindo um padrão de numeração que foi criado na época. O problema desses padrões de numeração era o mesmo que temos até hoje. Eles não contemplam corretamente todos os corpos. Produzidos em escala industrial e usando materiais novos, como barbatanas de aço no lugar das barbatanas de baleia, os corsets se tornaram bem mais acessíveis, porém já não tão confortáveis quanto os que eram feitos sob medida. Mas calma, gente, as mulheres não morriam sufocadas por causa disso. Como acontece com as crinolinas, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com as fontes da época. No final da Era Vitoriana, já nos anos 1890, uma nova silhueta estava surgindo e o corset passaria por mais uma transformação drástica, que marcaria a Era Eduardiana e aproximaria o corset do fim de sua vida. Curtiu esse vídeo? Aproveita para deixar aqui embaixo seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os nossos próximos conteúdos.